Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Eu vou repetir o verso 6. Porque será como o arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. 7. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas. Vou repetir o 8. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não resseca quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, não se perturba e nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor. Esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das tuas ações. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de refletir rapidamente, não vou demorar nessa reflexão, mas gostaria de que nós analisássemos esse texto do profeta Jeremias. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Quando nós paramos para observar como a Bíblia chega até nós, nós estamos diante de um milagre. Eu não sei se vocês perceberam, essa semana saiu uma notícia, foi até notícia de jornal da Record, afirmando que arqueólogos, eles encontraram mais alguns manuscritos do Mar Morto. Não sei se você viu isso. Ficou um período aí de 60 anos se eles encontrarem, mas encontraram mais. E é algo precioso, porque essa descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, que tem praticamente todos os livros do Antigo Testamento, que foram encontrados em cavernas lá em Qumran, mostram a fidedignidade dos textos que nós temos hoje. E os próprios epigrafistas, os homens que estudam os textos, eles ficam assustados na precisão daquilo que nós temos hoje registrado, daquilo que foi escrito há 2.500 anos atrás, 2.300 anos atrás. E a explicação que se tem é que é um milagre. Deus fez a palavra dele atravessar os séculos e chegar até nós com um propósito muito simples, direto e objetivo. Que nós venhamos conhecer quem ele é, que nós possamos conhecer os seus princípios e aplicar essas realidades na nossa vida. Amém ou não amém? Você acha que Deus já sabia que em 2020, 2021, nós estaríamos numa pandemia? Sim ou não? Você acha que isso pegou Deus de surpresa? É claro que não. O nosso Deus é soberano, e Ele sabia disso. Tanto que o nosso Deus, Ele faz com que as histórias cheguem até nós, para que quando chega um episódio como esse, que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, nós possamos estar preparados para enfrentar. Eu tenho falado desse púlpito aqui algumas vezes já nesse 1 ano e pouco que estamos de pandemia, que se tem um povo que deveria estar preparado para enfrentar essas dificuldades, somos nós. Mas eu, como pastor dessa igreja, eu tenho me preocupado com algumas falas, com alguns atendimentos, com alguns comportamentos e reações de pessoas. Eu converso com empresários e os empresários dizem assim para mim: pastor, esse tempo de pandemia tem sido, olha só, tem sido ideal para pessoas malandras, para pessoas
fraudulentas, para pessoas que sempre empurraram as coisas com a barriga e deram o seu jeitinho, tem sido ideal, porque você vai cobrar, pastor, você, vai botar na parede, e a resposta é a pandemia. É a pandemia. É a pandemia. Tudo é a pandemia. Daí, na escola, os alunos fizeram em casa, online, agora está no presencial, e muitas vezes agora os professores vão cobrar, e a desculpa qual é dos pais? É a pandemia. Dos filhos? É a pandemia. E o problema é que isso chega também no povo de Deus. Às vezes nós vemos pessoas que estão meses sem aparecer na igreja. Aí a gente liga, manda WhatsApp, pergunta, e aí e tal. Não, pastor, a pandemia. Respeito, assim, piamente quem deseja ficar em casa, se resguardar, tem problema isso? Não tem problema. Mas daí você dá uma olhada no Facebook, Está normal passeando no shopping, está normal no seu dia a dia, até passei no Beto Carreiro, mas na igreja, 3, 4, 5 meses sem aparecer. E daí nos gabinetes a gente conversa com casais que estão desesperadamente para se divorciar, e você percebe que a desculpa acaba na pandemia. A pandemia, ela é real, tem trazido sérios prejuízos para a humanidade, para o corpo de muitas pessoas. Agora, nós precisamos ter um enorme cuidado para nós não nos afastarmos do nosso Deus nesse período. Nós precisamos vigiar, porque a pandemia pode até ser uma desculpa para os aglomeros, mas jamais uma desculpa para se afastar de Deus, jamais uma desculpa para mim levar a minha família de qualquer jeito, empurrando com a barriga, jamais ser uma desculpa que comprometa a minha integridade, o meu caráter e quem eu sou. Amém ou não amém? Quando nós olhamos para esse texto, o texto, ele inicia no verso 5 que nós lemos, da seguinte maneira: assim diz o Senhor. Então nós vamos ter uma comparação nesse texto. Não é uma comparação que nasceu na cabeça de Jeremias. Ele é um oráculo do Senhor, ele é um instrumento do Senhor, ele é um canal do Senhor. E a comparação que Deus faz fica bem clara, é aquela comparação antitética, de opostos radicais. E um dos lados, nós vamos ver que nesses dois tipos de pessoas que existem, resumidamente falando, um arbusto seco, solitário, no deserto. Eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer um deserto. Eu fui algumas vezes naquele deserto daquelas regiões. E, de fato, você olha, você vê areia, você vê pedra, de vez em quando tem uns arbustos. Literalmente, arbusto solitário. Está lá. Parece que está vivo. Mas sobrevive. Não gera fruto. Não produz sombra. E na sua morte, nem tronco dá para fazer madeira que venha servir para alguma coisa. Agora, é diferente. Lá naquela região da Palestina, de Israel, você quando se aproxima, aonde tem água, ribeiros de água, no caso, principalmente o Rio Jordão, as margens do Jordão, você vê árvores grandes, árvores frondosas, você vê frutos, e você vê sombras. E nós temos aqui o Senhor fazendo essa comparação. Existe o arbusto no deserto, existe a árvore. Essa árvore, ela está junto ao ribeiro, e ela está produzindo fruto, produzindo sombra, abençoando pessoas. O Senhor, ele continua dizendo, existem esses dois tipos. Quem é qual? E como que nós vamos configurar as pessoas, ou encaixá-las nessas figuras que o Senhor manifestou? E o texto vai dizer que o homem que confia no homem, que confia na humanidade,
é maldito. Ele faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse texto é muitas vezes interpretado de maneira equivocada, porque tem pessoas que dizem, está vendo, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, então não confio mais em ninguém, nem mais na minha esposa vou confiar. Não, não é isso. O texto, ele não pode ser lido fora do contexto. O texto é para o povo judeu que estava confiando em si, no seu poderio, na sua humanidade, virando as costas para o Senhor. E no meio da guerra que eles estavam enfrentando, eles estavam querendo pedir socorro para o Egito, para a humanidade, para os reis da terra, em vez de clamar ao nome do Senhor. Então, o texto que diz, maldito o homem que confia no homem, fala isso, maldito o homem que confia em si mesmo. É o tipo de pessoa que hoje está cheio. Eu me basto. Eu sou autossuficiente. Se eu quero, eu consigo e pronto. Não. Fim do mês tem nada a ver com Deus me abençoou. O salário foi o meu suor. Eu que produzi isso. Tem nada a ver com Deus. As pessoas vão se esquecendo de Deus. E elas vão literalmente assumindo o trono da sua vida. Até que Deus permite alguma coisa que aconteça e ela percebe que não é nada, é pó. Infelizmente, a grande maioria no leito de morte, que daí percebe que a vida aqui passa rápido demais. E ele que se achava um todo-poderoso, não é nada. A Bíblia está deixando bem claro, o Senhor está deixando bem claro, maldito é esse tipo de pessoa que confia na humanidade. Ou seja, vamos trazer de novo para a aplicação que eu quero fazer, pandemia. Você acha mesmo que a solução da pandemia está nos nossos governantes? Você acha mesmo que a solução para o caos que nós estamos vivendo é uma vacina? Tomara que essa vacina seja eficaz e que isso resolva. Agora, o vírus tem se tornado o nosso menor problema. Comparado à corrupção, comparado à maldade do coração humano, comparado ao egoísmo que tem se manifestado no coração das pessoas, comparado à falta de amor pela família, comparado a virar as costas para Deus, o vírus tem se tornado o menor dos problemas. Você olha, por exemplo, nas nossas redes sociais. A imoralidade tem dominado o coração das pessoas. Perdeu-se o bom senso de decência, de modéstia, de palavreado decente, de respeito ao próximo. Você acha mesmo que o vírus é o nosso maior problema? E é por isso que a Bíblia, mais uma vez, se renova nos nossos dias, dizendo, a solução não está na humanidade. A solução está no Senhor. E o texto é bem claro, dizendo que bendito é aquele que confia no Senhor. Se você, escute isso, se você não quer ser um arbusto solitário na sua alma, se você não quer definhar, jamais se afaste de Deus. Jamais abra mão do teu Senhor. Não perca as oportunidades de crescimento que Deus está nos dando, inclusive nesse tempo de pandemia. Se você continuar batendo na porta da humanidade para encontrar um motivo para viver, se você continuar batendo na porta da humanidade para encontrar uma esperança que te motive a levantar todos os dias, como diz o ditado, você está lascado. Você não vai encontrar, porque a viva esperança, ela vem do alto, é o nosso Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Pastor Lediel, nós vamos negar então o problema? Nós vamos negar a pandemia? Não.
Esses dias o Facebook me lembrou que 1 ano atrás, quando começou a pandemia, eu fiz um videozinho dizendo: não se apaixone pela pandemia. Não faça da pandemia a sua fonte todos os dias. Você quer saber tudo sobre pandemia, você lê todos os artigos sobre pandemia, você calcula os mortos todos os dias da pandemia, você lê sobre pandemia em todos os lugares do mundo. É uma pessoa apaixonada que fica fissurada por aquilo e só se alimenta daquilo. E daí, a gente não dá conta de tanta gente para atender com a alma dilacerada e destruída. Se apaixonaram pelo problema. Nós não estamos aqui negando, como diz o jargão, né? O movimento negacionista, não. Não estamos negando um problema, existe, é real, mata muitas pessoas. Agora, não podemos nos apaixonar por isso. Pelo contrário, nós precisamos focar não no problema, mas na solução. A Bíblia conta as histórias para isso, para nos ensinar e nos motivar. Está lá Israel em guerra contra os filisteus. E 40 dias eles têm um grande problema. 40 dias o filisteu está desafiando, chamando um guerreiro, não tem homem aí para lutar comigo. E imagine 40 dias, o exército de Israel sendo humilhado, sendo tirado, né, da cara dele, zombado, ninguém se manifestou. Mas quando chega o Davizinho, um adolescente, mas um adolescente que não era arbusto, um adolescente que era árvore, um adolescente que mesmo em meio às ovelhas, numa profissão indigna, rejeitado, ele estava ali recebendo do Senhor. Ele estava em contato com os céus. Consequentemente, ele não chega negando, não, Golias é uma miragem na cabeça de vocês. Golias é algo, não. Está lá o Golias, é um filisteu e está desafiando, mas eu tenho uma certeza, maior é aquele que está comigo. Eu tenho uma certeza, o Deus verdadeiro vai botar esse gigante no chão. Eu tenho uma certeza, as dificuldades que eu passei lá, enfrentando um urso e um leão, mostrou que o meu Deus é grande. Então esse vai ser mais um problema que vem ao chão, e da adversidade, da viver uma oportunidade. E é por isso que essa é a centralidade, o eixo da mensagem que eu quero ministrar hoje. Não faça da pandemia a desculpa para não frutificar. Davi, mesmo naquele momento complexo, ele sabe do desafio, mas ele também sabe da oportunidade de glorificar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor e ser abençoado pelo Senhor. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar isso. Isso que o profeta Jeremias está aqui declarando, que nós lemos 3 vezes no verso 8. E no ano de sequidão não se perturba, e nem deixa de dar frutos. Eu preciso olhar para a minha vida e você precisa olhar para a sua vida. Porque a Bíblia não está negando que vai ter os dias de calor, e o texto diz, olha, vai ter dia de calor, vai ter dia difícil, mas essa árvore vai continuar com as suas folhas, e o texto diz, e no ano da sequidão, ou seja, vai chegar ano, vai ser difícil. Vai chegar tempo que não é um momento de um dia, 2 dias, 3 dias, são períodos longos de desafio, de tribulação, de adversidade. Para algumas pessoas dura 1 ano, é o ano da sequidão. Para algumas duram 2 anos. Para algumas pode durar 10 anos, 20 anos. Nós temos história na Bíblia, como a história de Miriam. Você já parou para observar a história de Miriam? Uma mulher que esperou 80 anos. 80 anos esperando Deus cumprir os projetos que tinha na vida do seu irmãozinho Moisés, 80 anos. Mas ela viu, ela perseverou.
Nós precisamos entender que vai sim ter tempos de adversidade e não vão ser tempos curtos, vão ser tempos longos. Eu não sei se esse ano as coisas voltam ao normal na pandemia. Eu não sei se ano que vem, nós vamos entrar no ano que vem, tudo resolvido, tomara que sim, oramos por isso. Agora, e se não normalizar? Se não normalizar, eu fico com a palavra, eu sou árvore plantada junto ao ribeiro e vou dar frutos também no ano de sequidão. É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. A pandemia não pode ser a desculpa perfeita para nós que recebemos a Cristo, fomos selados em Cristo, vivermos vida medíocre. Você acha que não tem um peso espiritual sobre o mundo e sobre o Brasil? As pessoas estão angustiadas, estão sobrecarregadas, as coisas não vão. Se você liga um jornal, uma televisão, é só notícia ruim, é conflitos políticos o tempo inteiro, é uma mídia que distorce tudo, querendo, parece, impor um medo goela abaixo. Está um clima pesado. É por isso que a minha fonte não pode ser desses lugares. A minha fonte, a proposta aqui de Jeremias é como do Salmo 1. É árvore junto ao ribeiro, e esse ribeiro é o Senhor, que passa a vitalidade, que passa aquilo que nós realmente precisamos ter como nutrientes. E não é só a palavra do Salmo 1 ou de Jeremias. Jesus, em João 15, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem está em mim produz fruto. E quem não produz fruto é cortado e lançado fora. Então nós precisamos entender que não existe desculpa. Se não existe desculpa, pastor Lediel, como que nós vamos fazer? É simples. É permitir que naturalmente o Espírito Santo de Deus gere a vida na sua vida. Ei! É cansativo, é pesado, quando a mudança não é de dentro para fora, mas é de fora para dentro. Você tentar frutificar, quando você não foi transformado, é pesado. É por isso que todos os dias nós precisamos nos humilhar na presença de Deus, morrer para o mundo, estar cheio de Cristo, porque daí esse processo é natural. Não é forçado, mas quando Deus está em mim, eu vou frutificar. Pastor Aguiar citou José, quando foi dar a palavra de oferta. Já parou para observar que as histórias clássicas, parece que boa parte delas tem um padrão? É um Noé no meio do caos, mas está conectado com Deus e produz resultado. É um José que recebe sonhos de Deus, sonhos de governo, mas é traído pelos irmãos. É levado como escravo no Egito, mas no lugar da sua escravidão, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo jogado numa cadeia, é onde ele vai frutificar e vai ver os sonhos se realizarem. No lugar onde era para ser o cativeiro, ele viu os sonhos se realizarem. Ou seja, no ano de sequidão que ele enfrentou, frutificou. E José é um caso fantástico porque o texto é bem claro. Ele era um escravo, mas ele não se via como escravo. Tudo que botava a mão para fazer, frutificava e Deus abençoava. Meus irmãos, qual é o segredo de José? É o que nós precisamos fazer, é todos os dias levar Deus para a nossa adversidade. Porque eu, sozinho, sem Deus, sou um arbusto seco. Agora, eu com Deus vou frutificar. Eu com Deus sou mais do que vencedor. Histórias clássicas da Bíblia. Você pega o Moisés, no momento de maior caos, e o texto diz assim, o povo estava sendo tão oprimido e começava a clamar ao Senhor. Então Deus envia Moisés. Você pega uma história como de Neemias. O caos está instalado. A pandemia deles era os muros caídos, o povo de Israel sendo escrachado, humilhado, impedidos de crescer, de desenvolver. Mas Neemias se enche de Deus, ora, jejua e se torna a resposta para aquele povo.
É um Davi, como nós falamos, é uma Esther, que o povo judeu estava ameaçado e condenado à morte, mas ela convoca um jejum, vamos estar na presença de Deus. Então assim, o que fica claro nesse padrão? Fica claro que nesse padrão, aqueles que estão no Senhor, buscam o Senhor, se fortalecem no Senhor, no tempo de crise, parece que vive as maiores experiências espirituais deles e frutificam. Então, nós precisamos sair daqui nesta noite com uma decisão no coração. E essa é a minha proposição para cada um de nós aqui. Chega. Chega de nós estarmos na forma do mundo. A forma do mundo é o tempo inteiro negativa. A forma do mundo é caos. A forma do mundo é problema atrás de problema. A forma do mundo é acabar com a esperança. Mas nós não somos arbusto. Nós somos árvores. A força realmente não está em nós, mas nós estamos perto do rio, vem do Senhor. E nós temos capacidade de produzir fruto. Eu não sei, todos nós estamos aprendendo a lidar com essa pandemia. Eu não sei como você agiu nesse 1 ano de pandemia, mas eu estou aqui convocando a igreja de Blumenau. Nós precisamos nos posicionar espiritualmente primeiro diante de tudo que está acontecendo, clamar aos céus e dizer: Senhor, começa em mim, começa em mim. Porque a ideia de frutos, de dar frutos, qual é o objetivo de um fruto? Para as pessoas, claro, é proteger a semente, para que haja mais árvores, mas é abençoar as pessoas, é alimentar e nutrir as pessoas. E olha, numa região como essa, você chegar numa árvore que tem fruto, não é só o sabor, mas é a garantia de vida. É o renovo da esperança. Eu estou me nutrindo, eu consigo dar mais alguns passos, eu consigo caminhar. Agora, infelizmente, no desespero das pessoas hoje, quando muitas vezes sabem que alguém é cristão, vão procurar fruto, mas encontra uma palha seca, que não tem nada, porque não está junto às fontes de Deus. Nós somos o povo que vai trazer esperança para o Blumenau, para o Brasil, para esse mundo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo que sabe que em Deus nós somos mais do que vencedores. Então, por favor, esteja conectado em Deus e não em futilidades. Hoje me mandaram mais uma pergunta ali: pastor, dia 30 eu devo sair de casa? E daí a gente entende que tem crente que literalmente está tão vazio, tão seco, é um arbusto, que uma profecia falsa, uma profetada, dizendo que dia 30 vai vir um anjo da morte, e quem sair de casa, o anjo vai matar. Eu fico apavorado que tem crente que acredita nisso, fico apavorado, porque por mais que se você acreditasse nisso, o teu comportamento não devia ser de medo, o teu comportamento tinha que ser de frutificação. Não, eu vou estar preocupado quantos aí estão preparados então para morrer, porque muita gente vai sair de casa, e a gente precisa intensificar a pregação do Evangelho, mas aí tem crente que está com medo. Acho que dia 30 eu não vou sair de casa, vou cancelar as minhas atividades. Gente, por favor, você precisa estar preparado para se encontrar com o teu Deus, mas fique com a palavra, fique com a palavra. Quando surgem esses boatos, essas besteiras e essas falácias, em vez de pegar o botão compartilhar ou reencaminhar, reenviar e clicar, vai para o joelho, repreende aquilo, porque o Deus que te vê no secreto vai falar no teu coração, e você vai conseguir entender que a pandemia de fato não pegou o nosso Deus de surpresa, mas é um grande tempo de oportunidade de nós nos aproximarmos de Deus, oportunidade de não vivermos o evangelho de casca,
uma oportunidade de repensarmos a maneira que estamos cultuando ao Senhor. É um tempo de nós repensarmos a nossa casa e a nossa família. Se tem uma pandemia assolando o mundo, eu preciso estar fortalecido com os meus. Eu preciso amar a minha esposa como nunca antes, meus filhos como nunca antes. Então assim, pastor Ediel, como que esse caos está acontecendo e as famílias cristãs também estão entrando em crise, mais ainda no tempo de pandemia? A palavra diz: é a diferença entre árvore e arbusto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vamos ser arbusto. Arbusto não dá fruto. O texto diz assim, e eu caminho para a conclusão. Verso 9: enganoso é o coração mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. É Deus perguntando: quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Quem conhece o coração humano? Um dia está indo para cá, para lá, fala as coisas para alguém, e a pessoa, mas por trás é o comportamento totalmente errado. E daí o verso 10. Ao mesmo tempo que conforta, confronta. Porque Deus faz a pergunta: quem conhece o coração humano? E a resposta é: eu, o Senhor. Eu, o Senhor. Eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Sabe o que Deus está dizendo? As desculpas que nós damos aqui na terra, para alguns pode colar. O cara que foi a vida inteira enrolado, e daí veio a pandemia, e ele está usando a pandemia para dizer, é a pandemia como desculpa para continuar os seus rolos. Até alguém pode aceitar. Mas Deus esquadrinha o coração e pensamento. Aquele cara que todo mundo pensa que é um excelente pai, mas antes já da pandemia estava cheio de casos nas redes sociais, enrolando, cantando mulheres enroladas com homens. Deus esquadrinha coração e pensamento. Aquele marido que vive estressado dentro de casa, cuspindo maribondo na esposa e nos filhos, e a desculpa é a pandemia, é o estresse. Deus esquadrinha o coração. E quando nós estivermos diante de Deus, pandemia não vai ser desculpa para nossa ausência de frutificação. Verso 8: no ano da sequidão, quem está junto a rio, junto à fonte, dá frutos. E o Senhor está deixando bem claro, a nossa recompensa é baseado nisso. Tudo que nós lemos e falamos aqui nos ensina algo importante. Nos ensina que Deus continua olhando para nós e procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que não negam o problema, mas que se apegam em Deus no problema, crescem diante da adversidade, aqueles que entendem que é na zona de confronto que está o crescimento, o amadurecimento. As melhores experiências com Deus estão nos momentos de maior luta. Que a dificuldade é uma oportunidade de eu conhecer o Senhor muito além do que eu tenho conhecido. Quando nós entendemos isso, nós vamos prestar atenção nas palavras e nas histórias, e entendendo que
os heróis da fé, todos eles, têm um diferencial, que é no momento da provação, eles não desanimaram. O autor de Hebreus, quando ele está falando dos heróis, Hebreus 11, a partir do 32, e eu finalizo com isso, ele vai dizer assim: que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram a promessa, fecharam bocas de leão, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. A mensagem do nosso pastor semana passada: da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerras e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Por quê? Porque eram árvores e não arbustos.